Olá, meus irmãos. Chegamos à lição número 12. Vamos ver a lição de sábado, 14 de dezembro. A hora da glória, a cruz e a ressurreição. Verso para memorizar. Nosso verso se encontra em João 18:37. Pilatos perguntou: então você é rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, meus irmãos, explicando melhor este verso, Jesus aqui ele está afirmando perante Pilatos que ele era o rei dos judeus, sim, e que essa era a missão dele aqui nessa terra. E todas as pessoas que obedecessem aquilo que ele estava ensinando aquele tempo todo, durante 3 anos e meio, ele disse que essa pessoa é da verdade. E o Pilatos estava querendo saber mais coisas sobre Jesus quando ele perguntou: você é rei? Então você é rei? E Jesus respondeu com uma frase que é costume dos judeus para mostrar uma afirmação. Quando Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Isso foi como Jesus estivesse confirmando: sim, eu sou rei, conforme o costume judaico. Ok. No sábado 14 de dezembro, nós vamos ver que no livro de João, do capítulo 1 ao capítulo 10, ou seja, 10 capítulos, eles falam sobre cerca dos 3 anos e meio da vida de Jesus, e mais 10 capítulos, do 11 até o 20, abrange cerca de apenas 1 a 2 semanas da vida de Cristo. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mostram coisas diferentes, porém é o mesmo contexto. Então são relatos que estão em harmonia, eles combinam entre si, só que cada um dos escritores enfatizam um evento muito importante do ponto de vista deles. Por exemplo, primeiro, Mateus. Mateus mostra o cumprimento das escrituras, como elas estão e como elas são, para nós entendermos. Marcos destaca uma comparação entre o batismo de Jesus e a cruz. Já Lucas, o foco das suas escrituras, mostram a cruz como a fonte de cura e salvação. E aqui vem nos dando o exemplo do ladrão na cruz. Vocês se lembram desta cena? Quando Jesus foi crucificado, ele estava entre 2 ladrões, 2 pessoas do mal mesmo, que tinham sido condenados à cruz também. E um desses ladrões pediu para Jesus para que Jesus tivesse misericórdia dele e lembrasse dele quando Jesus fosse para o reino. Ou seja, ali mesmo ele estando naquela situação, os 2 ladrões tiveram oportunidades únicas de serem salvos para a eternidade, não salvos daquilo que eles fizeram de errado ali naquele momento. Mas um resolveu desprezar Jesus e o outro aceitou Jesus ali naquele momento. E Jesus fez uma promessa que quando Jesus ressuscitasse e quando as coisas que ele prometeu acontecessem, esse ladrão então seria salvo. E não como muitas pessoas ensinam que esse ladrão foi
para o céu junto com Jesus na hora da morte. Isso é um equívoco, é errado. Por quê? Jesus, na hora da morte, ele foi dormir, o sono da morte. Ele foi colocado naquele túmulo e ali ele ficou durante esse tempo, 3 dias, conforme a tradição judaica. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Então, dizer que o ladrão na cruz foi para o céu no mesmo momento, foi para o paraíso junto com Jesus, é errado. Nós precisamos entender bem a palavra de Deus. Já o livro de João, o Evangelho de João, ele apresenta o sofrimento de Jesus na cruz como a entronização, ou seja, a glorificação de Jesus. E esse conceito de estar entronizado é uma imagem bastante irônica. Por quê? Jesus, ele foi entronizado como Salvador somente após aquela morte horrível que ele teve na cruz. Então, através dessa morte, desse sofrimento, é que Jesus então foi mais tarde entronizado como nosso Salvador. E nós vamos ver durante essa semana o que é a verdade. Eis o homem, está consumado. O túmulo vazio. Jesus e Maria. E assim chegamos ao estudo adicional no fim da nossa lição. Que esta semana nós possamos tirar tempo para meditar sobre a palavra de Deus, porque logo vai chegar o Natal e nós vamos comemorar, entre aspas, o nascimento de Jesus. E se Jesus não tivesse nascido neste mundo como nosso Salvador, nós hoje não teríamos ideia de quem é Deus o Pai, Deus o Filho e o Deus Espírito Santo. Então, graças a Deus que Jesus veio a esse mundo e com a sua cruz, com seu sofrimento e sacrifício, nós temos a esperança da ressurreição. Bons estudos para vocês.